O governo Lula pretende criar novas regras para as abordagens policiais a suspeitos. A gente trouxe a informação aqui nos últimos dias. Uma portaria que pretende criar protocolos claros no chamado emprego da força, cujo objetivo é reduzir a letalidade policial. Essas regras defendem o uso de arma de fogo somente em último caso e também limita as circunstâncias em que alguém poderia ser revistado. Essa medida também vale para as guardas civis metropolitanas e prevê a autorização por escrito para o uso de algemas. E aí, claro, muitas repercussões, trouxemos nos últimos dias muitos parlamentares, inclusive, se manifestando, e também entidades de classe, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, e também a Federação Nacional de Entidades de Oficiais, FENEME, criticaram de forma veemente a possível edição dessa portaria do Ministério da Justiça. Em manifesto, essas entidades classificam a medida como incompatível com as várias legislações federais em vigor e cobram racionalidade na consideração desse tema. Você, Cristiano Beraldo, a gente acompanhou muitas manifestações de parlamentares, tanto que um grupo deve convocar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para explicar essa portaria, caso de fato ela seja apresentada. Enfim, estamos testemunhando a insatisfação, talvez até revolta, de muitos policiais. Agora, não fica claro, né? Por que o governo quer comprar essa briga? Porque isso, na minha visão, faz parte de um processo em que a polícia é demonizada e o criminoso é romantizado. É disso que se trata. Como é que você vai limitar a possibilidade de um policial revistar alguém? A possibilidade de um policial usar algemas? Veja, isso é parte inerente da atividade policial. Se há um abuso, existe a corregedoria, existe a justiça, existem formas de você ir buscar a correção dos eventuais abusos que se cometem. Agora, não se pode pegar alguém que não cumpre de forma efetiva e adequada o seu papel de policial e, a partir daí, você demonizar toda uma corporação, aliás, várias corporações ao longo dos estados brasileiros. Isso é absolutamente absurdo. Só que isso, Caniato, já aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando houve aquele assassinato do George Floyd por um policial completamente despreparado, brutal, violento, que com o joelho no pescoço daquele senhor acabou tirando a sua vida de forma absolutamente injustificada, esse policial foi preso, foi processado, está cumprindo pena. Só que a partir daí, os Estados Unidos, com os democratas, sempre os democratas, começou uma campanha contra a polícia que minou a credibilidade da polícia diante da sociedade. E isso é gravíssimo, porque quando você coloca a polícia contra a parede, quem faz a festa é a bandidagem. A sociedade não ganha absolutamente nada com isso. Então, nós estamos vivendo no Brasil um processo em que se quer chegar no vale tudo, no liberou geral. E olha que o Brasil já tem mais de 40 mil assassinatos por ano. O Brasil é o parque de diversões das drogas. As drogas passeiam por aqui, toneladas de cocaína passeiam pelo Brasil, além de ser distribuídas aqui pelo Brasil, ainda usam os portos brasileiros para exportar cocaína para a Europa e para os Estados Unidos. Olha a situação em que nos encontramos, só que isso parece não ser suficiente. Ainda querem mais esculhambação no combate ao crime. Então, meus amigos, fica numa situação muito difícil. Só para concluir, Caniato, eu queria lembrar um episódio que houve. A polícia de São Paulo prendeu um criminoso e aí, na falta de algemas, acabou amarrando ele com cordas e levou ele amarrado. Qual é o objetivo da algema? Imobilizar a pessoa. Faz alguma diferença se eu não tenho uma algema, eu colocar uma corda para prender a mão da pessoa, para que ela não possa reagir, para que ela não possa atuar contra a polícia ou contra alguém, um inocente? Não faz nenhuma diferença. O efeito é exatamente o mesmo. Só que aí tem grupinho, ONG, que diz defender os direitos humanos, o direito disso e daquilo, entra com uma ação contra o estado de São Paulo,
pedindo, se não me engano, 400 milhões de reais de indenização. Para o sujeito que estava amarrado, não! Para a ONG! Então virou uma loucura o que estamos vivendo no Brasil em relação ao combate ao crime. Então, realmente, assim, da forma que eu vejo, Caniato, é um processo para esculhambar, para acabar com a credibilidade da polícia no Brasil. Dávila, eu li o manifesto dessas entidades. O texto fala em perplexidade com a possibilidade de editar essa portaria e também que essa medida iria ignorar já um conjunto de legislações que tratam justamente do uso da força dos policiais, das forças policiais pelos estados. Ou seja, uma medida que não respeitaria a legislação vigente. Já existe um ordenamento que trata disso. Agora, a gente se questiona, bom, não é possível que os técnicos do Ministério da Justiça não tenham esse conhecimento. Então, não se trata de, eu não sabia, né? Questões ideológicas podem ter norteado a feitura e a confecção dessa portaria? Com certeza, e o Beraldo está coberto de razão. É a ideologia que dita política pública, não os dados e as evidências. Todo dado e evidência de política pública mostra exatamente o contrário. Veja só os estados onde há redução de crime, de furto, de roubo. São estados onde a polícia está agindo duramente para combater os criminosos. É o caso de Goiás, é o caso do Paraná, é o caso do estado de São Paulo, por exemplo. Então, e aí vai ver a popularidade desses governadores. Estão todas altíssimas. Então, assim, é o que a população quer, é jogo duro contra criminoso. Mas no Brasil, nós temos o Brasil da impunidade. Impunidade por duas coisas. Primeiro, porque a justiça não mantém criminoso preso. Solta e o próprio ministro se orgulha muito das audiências de custódia, que 50% são liberados na audiência de custódia. Segunda coisa, o Beraldo tocou num ponto muito importante. Nós temos a indústria que defende criminoso, um monte de ONG, que a única coisa que pensa é defender o bandido e não defender o cidadão que é vítima disso. E os números mostram isso, Caniato. O Brasil tem 10% dos homicídios do mundo, são 43 mil homicídios por ano no Brasil. É um absurdo. O Brasil tem, como nós já anunciamos aqui tantas vezes na Jovem Pan, um telefone roubado a cada 2 minutos. É um negócio maluco. Como é que a gente pode achar que essa segurança pública está boa? E o que nós fazemos? Ao invés de aprovar leis para endurecer a pena, acabar com a impunidade, não. O governo quer medidas para relaxar o trato do criminoso. É um absurdo, é algo completamente distante da realidade do dia a dia nas ruas. Eu digo, aquela turma em Brasília fica enclausurada em palácio e não sai às ruas. Porque saísse às ruas, viria o que é a realidade, viria o que a população quer. E aí veja só o contraditório. O governo encastelado em palácio toma medidas absurdas. Os representantes do povo no Congresso Nacional, eleitos pelo voto popular, que andam pelas ruas, querem endurecer as penas. Veja só o contraditório nisso. Aqueles que têm pulso na população querem endurecer o jogo. Aqueles que vivem em palácio e sem voto querem amolecer as penas. Esta é a realidade no Brasil. Felizmente, a medida apresentada pelo governo criou tanto barulho que eu tenho certeza que ela será derrotada no Congresso Nacional por causa da pressão dos nossos representantes e, evidentemente, uma pressão por causa da pressão popular, que na verdade, é linha dura contra bandido. Essa é a aposta dos parlamentares ligados à segurança pública e também dos policiais que se manifestaram pelas redes sociais. A gente está repercutindo com os nossos comentaristas aquela medida que o governo federal pretende editar, estipulando novas regras e determinações sobre as abordagens dos policiais a suspeitos, uso de armas e até também a possibilidade de usar algemas. Enfim, muitas entidades se manifestaram e repudiaram essa portaria do Ministério da Justiça. Você, Gani, queria também que você refletisse sobre essa portaria e, naturalmente, essa repercussão negativa. O mais interessante, o mais curioso é que isso deveria ter sido debatido e discutido com as forças policiais, que não participaram desse processo. Exatamente, Caniato. Aliás, concordo absolutamente com o Dávila e com
o Beraldo. Num país com quase 50 mil assassinatos por ano. Veja, apenas assassinatos. E provavelmente essa estatística ela é subestimada. O número efetivo deve ser ainda maior. Sem contar estupro, sem contar roubo, né? Entre outros crimes, a preocupação do governo é com a polícia, é com os excessos da polícia, com as medidas da polícia e não com o bandido. Aí quando a gente fala que tem uma questão ideológica, que o Beraldo foi muito cirúrgico no seu comentário, tem sim, porque é essa visão progressista de que o bandido, no final das contas, é uma vítima da sociedade. Se a gente arrumar aqui, né, aquela ideia de Rousseau, se a gente arrumar a sociedade, né, a gente vai ter o homem bom, o bom selvagem, né, ele é um produto da sociedade, da opressão, da desigualdade, do capitalismo, todos aqueles chavões. E a polícia é demonizada nesse processo. A polícia é a opressora numa completa inversão de valores. E prova disso que o Beraldo trouxe muito bem esse exemplo do Floyd lá nos Estados Unidos, do George Floyd, né? Houve um caso isolado de um policial que agiu despreparado, brutalmente, que já tinha um histórico assim. E aí, a partir daquele momento, movimentos dentro de universidades norte-americanas, movimentos intelectuais liderados por um intelectual militante perigosíssimo, um cara chamado Kendi. Esse cara já tinha uma teoria ali, a teoria racial crítica, que você analisa todos os problemas da sociedade pela ótica racial, ignorando todas as outras variáveis. Praticamente colocaram fogo nos Estados Unidos, aliás, praticamente não, colocaram fogo nos Estados Unidos em plena pandemia. A gente tinha imagens ali de Nova York que parecia uma cidade em guerra, né? Ali no centro de Nova York, o pessoal lá depredando loja, colocando fogo, isso nos Estados Unidos inteiro. Então veja, e a partir daquele momento também começou um movimento ali de defund the police, né? Que era tirar o dinheiro da polícia. Aí eu pergunto, quem é que vai proteger a sociedade? Então veja, a gente está falando de movimentos muito bem organizados, isso lá nos Estados Unidos, que começam com intelectuais nas universidades e aí vão se alastrando para a sociedade até virar um projeto de lei. E chega no Brasil esse tóxico ideológico. E aí a gente fala isso, aí o pessoal fala, é teoria da conspiração. Pois é, inclusive, viu, Gani? Beraldo e Dávila, a gente trouxe a manifestação de alguns parlamentares ligados à Comissão de Segurança Pública, dizendo que essa movimentação do governo federal seria a formatação e a confirmação de uma agenda ideológica para você tirar poderes cada vez mais da polícia. E quando você traz esse exemplo dos Estados Unidos, a gente percebe que a tal agenda ideológica, na verdade, ela não se restringiria a apenas um país. É um movimento muito maior, né, Cristiano Beraldo? Você já tinha trazido aqui por diversas vezes exemplos de que situações parecidas, semelhantes, acontecem em vários estados norte-americanos, e curioso, porque hoje eu li uma matéria que trata do problema de criminalidade que acontece no estado da Califórnia, algo assim inimaginável, absurdo, muito pior do que várias cidades aqui de São Paulo. Jamais imaginaríamos, né? Hollywood, aquela coisa toda. Na Califórnia, Los Angeles principalmente, uma crise de segurança pública sem precedentes. Queria te ouvir também, Beraldo. Pois é, Caniato. E aí existem dois movimentos que acontecem de forma concomitante e que me chamam muita atenção. Ao mesmo tempo em que você tem a ampliação da liberação das drogas, você tem um esforço dessas mesmas forças para enfraquecer as polícias. Fica parecendo, para mim, que há um interesse da ampliação do tráfico de drogas, ampliação da circulação de drogas entre as pessoas, porque isso, segundo a ótica dessas pessoas, traz um favorecimento financeiro e político. Vejam, a gente precisa olhar para a essência. E a gente aprendeu já desde muito cedo que o mundo se move atrás de poder e de dinheiro. E quando a gente olha esse cenário, nada é por aqui, ninguém é bonzinho, ninguém está preocupado, assim, os poderosos, olhando, meu filho, fume uma maconhinha aí para você ficar tranquilo, que isso vai te ajudar.
tem ninguém bonzinho nisso aqui. Existe um método e um propósito. E este método e propósito, eles só podem resultar em mais dinheiro e mais poder para aqueles que estão atrás disso e se colocam numa posição de conquistar isso a qualquer custo. Eu vejo isso com extrema preocupação. Uma sociedade entorpecida e não protegida percorre um caminho terrível e vai acabar nas trevas. Se nós olharmos para Estados Unidos, Canadá, Brasil, países imensos, populações gigantescas, economias extremamente relevantes, se a gente olhar para países europeus, o que a gente está vendo? A gente está vendo um caminho de decadência. O próprio Estados Unidos, a grande potência mundial, hoje está muito mais perto da China do que estava há uma década. Essa guerra entre Ucrânia e Rússia, aonde a resposta dada foi uma resposta de restrições financeiras em cima da Rússia, acelerou um processo de aproximação entre Rússia e China. Hoje, quem vai à Rússia, aliás, um país muito seguro, ruas limpas, asfalto bem feito, ruas iluminadas, onde você não sai nas ruas com preocupação de ser assaltado, você não pode usar um cartão de crédito das bandeiras tradicionais que nós temos aqui, mas você pode usar um cartão de crédito chinês. Então isso está levando os Estados Unidos a um enfraquecimento. E a parte do mundo que está se fortalecendo é justamente a parte do mundo que não está perdendo tempo com essas bobagens, que está investindo em segurança, que está investindo nas futuras gerações, que não está permitindo ver a sua sociedade destruída por causa de drogas. No final, quem vocês acham que vai sair melhor dessa situação global que vivemos hoje? Pois é, importantes reflexões. Agora, Dávila, se um desavisado, alguém que estivesse em Marte, ele vem para o Brasil e acaba se deparando com esse projeto do governo federal, e ele dá uma lida e ele fala, nossa, que interessante. Esse projeto foi formatado para qual país? Suíça? Islândia, Áustria? A gente trouxe essa reflexão e brincadeira e ironia há poucos dias. Mas aí eu quero devolver para você exatamente a pergunta que a nossa produção colocou para o nosso público. Por qual razão, por qual motivo o governo quer limitar o poder das polícias em um país desse tamanho, com tantas diferenças, né? O Amazonas é completamente diferente do estado do Paraná, Mato Grosso do estado de São Paulo, Espírito Santo, de Tocantins. Qual a intenção? Ganiato, isso mostra que você não leu Karl Marx, que você não leu Gramsci e todos esses outros pensadores da esquerda. A palavra-chave é centralismo democrático. Pois é. Eles acreditam que quanto mais centralizar o poder, melhor para ter controle sobre a sociedade. E essa medida não é nada mais do que centralizar as diretrizes da política de segurança pública nas mãos do governo federal. Ou seja, tirar poder dos governadores, tirar poder das polícias estaduais e centralizar em Brasília. É o centralismo democrático, é clássico do pensamento de esquerda. Então, eles sempre acham que a maior efetividade da política pública é aquela onde há controle e centralidade do poder nas mãos do governo federal, do governo central. Ou seja, é um governo que joga contra o federalismo, a descentralização do poder, dar mais poder aos estados e municípios. E isso é fundamental pelo que você acabou de falar. São realidades distintas. Não pode ter uma ação da política ditada de norte a sul ao Brasil com realidades tão diferentes, como você pode ter no Amapá, em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina. São coisas completamente diferentes. Então, é preciso empoderar as polícias. E o que o governo central deveria fazer é trabalhar para coordenar melhor ações de segurança pública para combater o crime organizado. O papel fundamental do governo federal na segurança pública é garantir a segurança das fronteiras. Aliás, que ele está tomando um 7-1 nessa história, porque o que passa de arma e o que passa de cocaína pelas fronteiras brasileiras é uma coisa extraordinária. E para fazer isso, o governo não faz nada. O ministro
da Segurança está no poder desde janeiro até o momento. Não foi apresentado uma única proposta de combate ao crime organizado, de utilização da inteligência para desmantelar o crime organizado, para perseguir o dinheiro do crime organizado, usando recursos de Receita Federal, do CARF, do COAF, para combater e quebrar as pernas do crime organizado. Ou seja, o governo não fez absolutamente nada naquilo que é de sua competência e fica criando caso para centralizar cada vez mais a política pública e tirar poder dos governadores. Ou seja, é um governo que coloca a ideologia à frente das evidências, dos fatos e da realidade. É por isso que essa política jamais vai dar resultado positivo para a população e, principalmente, ajudar a combater o crime.